Olá, eu sou o professor Alexandre Gonçalves e hoje a gente vai ter essa videoaula aí de gestão de suprimentos e recursos materiais, focada no curso Tecnologia em Logística. Qual o objetivo principal dessa disciplina? A ideia que a gente tem aí, que a gente vai trabalhar sempre com gestão de estoque ou planejamento de estoque, tá? Esse planejamento de estoque aqui, na verdade, o que é isso aí? Quando a gente fala em gestão de estoque, em planejamento de estoque dentro da área de logística, é uma área vital importância. Nós temos aí uma ideia, né, que estoque é algo extremamente complicado. Estoque é muito difícil de ser trabalhado, ou ainda, ele é oneroso, tá? Ele custa dinheiro. Na verdade, a gente tem uma nova metodologia, um novo jeito de trabalhar com gestão de estoque. E isso veio o quê? Com a área de planejamento de materiais. A nossa disciplina de gestão de suprimentos e recursos materiais, ela vai trabalhar exatamente com isso aí, no sentido de contribuir para o bom desempenho dessa disciplina. Ao mesmo tempo, ela vai trabalhar o que a gente chama de estratégia, a tomada de decisão e o planejamento. Isso é vital para a nossa disciplina, a gente precisa entender isso aí. Toda a área de gestão de suprimentos, ela tem que ser antes mesmo planejada antes de acontecer qualquer coisa. Ou seja, eu preciso montar, eu preciso estruturar, eu preciso criar uma ferramenta, um mecanismo para me dar subsídio para fazer isso aí. Então, essa é a ideia principal, né? Aqui, a gente vai trabalhar a parte conceitual e nós vamos trabalhar também toda a parte, um pouquinho da parte principal da parte de cálculo. O que são esses cálculos? Aquilo, o básico da disciplina, aquilo que a gente precisa realmente para conseguir fazer um bom planejamento de materiais. A matemática está ligada diretamente à nossa gestão de estoque, à nossa gestão de suprimentos. Por quê? Não existe uma outra ferramenta, não existe um outro mecanismo que eu não possa trabalhar sem a matemática. A matemática ela é extremamente importante. Eu vou ter aí outras ferramentas, mas a matemática ela é vital. Assim, eu não posso ter o que a gente chama de achômetro. Ah, eu acho que eu vou ter, eu acho que eu não vou ter, né? Isso não pode acontecer. Os cálculos são exatos e devem ser utilizados. Então vamos começar a entender aí o que é essa gestão de suprimentos e recursos materiais, tá? A gente tem aí gestão de suprimentos e recursos materiais, também conhecida como gestão GSRM, é o processo do negócio. O que é esse processo do negócio? A área de logística é uma área de negócio existente dentro da empresa, ou seja, assim como a área de contabilidade, assim como a área financeira, assim como a área de produção, assim como a área de marketing. Então, ela é uma das áreas que estão envolvidas, inseridas dentro desse negócio aí. Responsável por prover. O que é esse prover? Esse prover nada mais é do que a aquisição do item em questão, sendo ele um insumo ou um produto acabado. Ao mesmo tempo, ela vai movimentar, né? Essa movimentação ela é extremamente importante. Essa movimentação o que é? É do fornecedor para dentro da nossa empresa. Então, muitas vezes a gente vai fazer a aquisição e o produto vai chegar nessa empresa. Isso é uma movimentação que a gente chama de movimentação externa, ou seja, ela está fora da empresa. Ao mesmo tempo, a gente também tem que se preocupar com a movimentação interna, onde eu vou precisar aí ter todo um trâmite, um planejamento para fazer com que esse item seja descarregado do meu caminhão e que seja disponibilizado para a venda. Ao mesmo tempo, manter todos os materiais que são utilizados para a empresa. Esses materiais que são utilizados para a empresa é de extrema importância que a gente saiba o quê? Que a partir do momento que ele entra na minha empresa, ou seja, que ele dá entrada dentro do meu estoque, automaticamente eu sou responsável por ele. Esse termo a gente denomina acuracidade de estoque, ou seja, o físico com o sistema. Se eu tenho 100 itens no físico, eu tenho que ter 100 itens no sistema. Essa é a ideia de manter esses itens, né? A ideia de controlar todos os materiais, né? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque eu preciso entender isso aí, eu preciso visualizar isso aí, eu preciso deixar disponível esse item, buscando sempre o quê? Otimização de custos, né? Ou seja, eu preciso saber que os custos hoje eles são muito importantes, eles estão ligados ao nosso material, né? Otimizar o custo não significa comprar o mais barato e, ao mesmo tempo, também não comprar o mais caro. Eu preciso ter um equilíbrio ali que vai equalizar esse negócio
e que vai dar andamento para nossas empresas. Nível de serviço é o que o cliente espera. O que é o nível de serviço? Quando você tem um material que ele chega dentro da sua empresa, você tem que entregá-lo, ou seja, você tem que garantir esse nível de serviço de entrega, você tem que disponibilizar o produto. O produto vai ser para quem? Para o cliente. Ele vai ser o final do processo, ele é a ponta final. Não existe nenhum processo logístico que não seja voltado para o cliente, né? Tanto ele cliente interno quanto o cliente externo. No nosso caso aqui, o nosso foco em gestão de suprimentos e recursos materiais, o foco principal até pode ser dos dois lados, né? A gente tem cliente interno e tem também cliente externo. Isso é importante saber. Como é que eu posso fazer? Qual que é o objetivo principal dessa gestão de suprimentos e recursos materiais? A primeira coisa, eliminar itens sem movimentação. Estoque tem que girar. Hoje a gente vai ver, trabalhar com giro de estoque, a gente vai entender um pouquinho mais disso aí. Estoque precisa girar. Eu não posso ter itens dentro da minha empresa parados. Estoque parado é dinheiro parado, né? A gente tem hoje as empresas acabam comprando errado por não ter as ferramentas necessárias, a gestão de suprimento vai tratar isso aí, e então eu preciso, como que eu vou eliminar isso aí? Ou seja, a primeira coisa é não comprando itens a mais. Um segundo momento, fazendo com que esses itens girem, ou seja, eles vendem, sejam vendidos, eles precisam acontecer. Um outro objetivo aí, reduzir ao máximo níveis de estoque, né, sem afetar a produção e as vendas. Quando a gente fala em gestão de suprimentos, a parte de gestão de estoque, né, poxa, eu preciso ao mesmo tempo eliminar itens sem movimentação. Poxa, mas quando eu elimino itens sem movimentação, automaticamente eu vou reduzir ao máximo isso aí, sem prejudicar a minha produção? Como é que isso é possível, né? Isso é possível, isso pode ser feito. Eu preciso trabalhar dentro de um contexto aí de otimização de estoque, ou seja, eu só vou trabalhar com aquilo que realmente eu precise ter dentro do estoque. Aquilo que eu não preciso ter, não é necessário comprar. Por quê? O estoque custa dinheiro. Você capitalizou, ou seja, você investiu para esse estoque chegar até a sua empresa. Automaticamente, quando ele entra, ele faz parte do seu ativo. Então, ele é contabilizado, né? Reduzir ao máximo as perdas de materiais também. As perdas o que são? Quebras, furtos, danos, extravios, ou seja, é muito complicado, né? Hoje as empresas precisam ter um cuidado muito especial com o que ela está adquirindo, com os itens que ela está comprando, né? A partir que ele entra dentro da nossa empresa, lembra que eu falei lá atrás? Que a gente, tem que manter os estoques? Aqui é a mesma coisa, eu tenho que criar ferramentas, eu tenho que criar mecanismos de manutenção disso aí, né? Controles, relatórios, isso tudo é muito importante, né? E atender aos pedidos de imediato. Esse pedido de imediato aqui nada mais é do que os nossos queridos clientes. Eles são responsáveis por toda e qualquer aquisição, ou seja, eu preciso desse cliente, né? E qual cliente que não gosta de ser bem atendido? Qual cliente que não espera o produto chegar? Quando a gente fala em gestão de suprimentos, automaticamente eu preciso entender que na outra ponta eu tenho um cliente. Esse cliente ele vai buscar sempre o meu atendimento, ou seja, ele vai querer que o produto dele chegue naquele velho chavão logístico na hora certa, no momento certo e na quantidade correta. Não adianta nada você fazer um baita de um trabalho, um trabalho magnífico, se na hora de entregar você acaba entregando atrasado. Isso não é logística. Ainda esses objetivos, eliminar ao máximo os custos de embalagem, né? Hoje, as empresas acabam aí, utilizando, reduzindo essas embalagens. Como faz isso? Quando eu tenho, por exemplo, os pallets, eu posso colocar o material em cima de um pallet e fazer com que esse produto chegue até o cliente. Pô, mas mesmo assim, então, eu vou tirar a embalagem do produto? Não, eu não vou tirar a embalagem do produto. Eu vou tentar otimizar, criar alguns outros mecanismos para que esse produto chegue intacto. Hoje a gente tem uma grande parte aí de materiais recicláveis, de sacolas, de caixas, de papelão, de pallets, ou seja, então eu tenho N embalagens que eu posso utilizar e que ao mesmo tempo eu vou eliminar o máximo dos custos aí para fazer essa movimentação. Essa movimentação que é final, o final, é o cliente, né? Esse cliente, ele espera isso aí. Então eu preciso atender, eu preciso mostrar para ele como funciona, né?
E, ao mesmo tempo, eu tenho o desenvolvimento de projetos do produto, ou seja, dentro da gestão de suprimentos, toda hora tem um produto novo, né? Todo mundo sabe que dentro da gestão de suprimentos, dentro da gestão de estoque, você tem aquele item que é o carro-chefe, é o item principal, aquele item que não pode faltar. Mas muitas vezes aquele item ele é aperfeiçoado, ele é criado um novo modelo, ele era azul, hoje ele passou a ser amarelo, ele era sem internet, hoje ele passa a ser com internet. Então a gente tem uma série de variáveis aí que podem mudar ou que podem fazer com que a gente desenvolva novos produtos. Esses novos produtos, eles devem ser incorporados, eles devem ser criados. Quando eu trago ele para dentro da empresa, é extremamente importante que eu crie todas as ferramentas para conseguir fazer isso aí, né? Uma coisa extremamente importante também, a gente tem que trabalhar em conjunto com a área de planejamento de vendas, com a área comercial. Por quê? A área comercial é uma área extremamente importante para nós da logística, né? A gente precisa dessa área comercial, a gente precisa captar recursos, ou seja, a empresa precisa vender. Se não vendo, não tem como a logística entregar, o produto vai ficar lá parado. E esse é um problema, né? A gente tem alguns preconceitos aí, né, digamos assim, que são aqueles, pô, a área de venda só quer, a venda só me atrapalha, pô, faz um pedido fora de hora, eu tenho que atender, o caminhão já foi embora, e agora o que que eu faço, né? Um bom planejamento com a área de vendas reduz em muito o meu estoque, porque eu vou eliminar itens, eu estou vendendo, eu vou girar o meu estoque, ele vai estar sempre em constante movimentação, e ao mesmo tempo eu vou ter um bom relacionamento, ou seja, eu preciso da área de vendas, a área de vendas precisa de mim, e a gente vai unir forças aí para atender isso aí. Então, ela vai me sinalizar muitas vezes nesse planejamento de venda quais foram os itens mais vendidos, né? Aquele item que é mais vendido. Olha, esse item aí, esse mês, esse item não girou tanto, então esse mês a gente não vai comprar tanto. Ou seja, eles vão nos dando aí subsídio, vão dando base para que eu possa desenvolver isso aí, para que eu possa criar ferramentas de aperfeiçoamento e consiga atender os clientes aí. Tá? O que são recursos materiais? A gente está falando de gestão de suprimentos e recursos materiais, né? A gestão de suprimentos e recursos materiais, ela tem, a gente pode dividir ela em duas partes, tá? Uma é que a gente orienta, né, que a gente sempre fala, são as operações do dia a dia, né, são os componentes de uma empresa, ou seja, são todos os recursos dessas empresas, seja mão de obra, seja produtos em estoque, seja tudo em si, né? Ou também o produto final. Então a gente tem o quê? Quando a gente fala em recursos materiais, a gente tem a gestão de suprimentos, que propriamente em si é a gestão de estoque, né? É a parte de administração de estoque, planejamento de estoque, administração de estoque. Ao mesmo tempo, eu tenho os recursos materiais. O que são os recursos materiais? São os produtos, ora pode ser um produto acabado, ou seja, um produto pronto para entrega, ou ainda pode ser uma matéria-prima ou um insumo, ou seja, eu tenho diversos recursos, né? Eu tenho diversos modelos de estoque. Poxa, então posso ter N possibilidades? Lógico que sim. O estoque é um negócio extremamente variável, ele pode ser extremamente mutável, ele não precisa estar estático. Eu posso ter 2 ou mais estoques? Posso. A gente vai verificar já algo mais para frente aqui, como que isso pode ser feito. Né? Vamos entender, primeiramente, o que é um estoque. Tá? Estoque é um termo utilizado no dia a dia das empresas. Tá? Ou seja, todo mundo hoje, 99% das empresas aí, tem estoque. Tá? E o que representa isso aí? Representa os produtos que estão armazenados. Quais produtos? Todos aqueles que fazem parte dos meus recursos materiais. Sejam eles produtos acabados ou sejam eles insumos. Tá? Isso aí tem as mais variadas formas, os mais variados modelos. Para serem vendidos, né? Vendidos ou entregues para quem? Olha ele aqui de novo, ó. O cliente, tá? O cliente que faz movimentar isso aí. Então, todo o meu estoque, eu faço todo o planejamento do meu estoque voltado para o cliente, ao mesmo tempo otimizando eles para que eu consiga atender. Por quê? Eu posso ter N modelos de empresa. Posso ser um comércio, pode ser uma indústria, pode ser uma prestação de serviço. Poxa, então tem estoque tangível e tem estoque intangível? Sim. Numa prestação de serviço, o estoque acaba sendo intangível. Numa empresa que tem produto acabado, o estoque acaba sendo tangível. Ou seja, então eu tenho esses dois modelos, controles totalmente distintos, controles separados, né? Para não ter confusão aí, tá? Aquilo que e as formas aqui, ó, podem apresentar características e
formas de controle, ou seja, eu preciso ter controle. Não, quando eu falo em gestão de estoque, gestão de suprimentos, eu preciso ter controle. A área de gestão de suprimentos é uma área extremamente vital, é uma área extremamente importante e ela precisa ter controle. Tá? Por quê? Eu preciso manter produtos armazenados. Fazem parte da estratégia da empresa. Né? A empresa que quer trabalhar com estoque, automaticamente ela precisa saber que ela vai ter custos, ao mesmo tempo ela precisa saber que ela vai precisar controlar, ao mesmo tempo ela precisa ter planejamento e ela precisa ter estratégia. São 4 bases aí fundamentais para uma boa gestão de estoque. Né? A gente tem aquele velho dilema, né, de sempre escutar. O estoque não bate, meu estoque não bate, meu estoque não bate. Aí eu vou fazer uma pergunta. Será que o estoque não bate por quê? Será que é uma falha do estoque ou é uma falha de processos? Normalmente são processos. Né? Os processos estão errados. A gente tem lá, por exemplo, o processo de recebimento. Pode ser que aquele processo tenha alguma falha. Né? Processos manuais tendem a falhar mais que processos automatizados. Então a gente tem que tentar controlar o estoque no dia a dia. Lembrando novamente, quando você traz o estoque para dentro da sua empresa, automaticamente ele gera custos. Tá? Quando a gente fala em estoque, a gente tem N modelos que podem ser classificados aí. Tá? Por exemplo, estoque de matéria-prima. Tá? Consiste em materiais básicos para o processo produtivo, ou seja, são os materiais que vão ser transformados, ou seja, aquilo que eu compro bruto e que eu vou transformá-lo de uma outra coisa. Eu compro um pedaço de madeira e vou transformá-lo numa cadeira. Compro um aço, um pedaço de 1 metro de aço, um pedaço de aço qualquer, e vou transformar numa mesa de aço. Então, ou seja, são produtos, são estoques que vão sofrer transformações. Né? São aqueles itens mais utilizados no sistema produtivo. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho estoque de produtos semi-acabado. São produtos que não estão prontos para serem comercializados ainda. São produtos que dependem de outros itens para que a gente possa destiná-los ao cliente final. Esses semi-acabados, eles podem sofrer processos tanto internos, gerando um processo a mais internamente, como eu posso pegar esse item e enviar para o meu fornecedor. Esse fornecedor vai industrializar, vai remanufaturar, vai mexer, vai fazer qualquer coisa que seja e vai trazer esse item pronto para a minha empresa. Aí eu vou conferir qualidade, ver se está tudo certinho e aí eu vou disponibilizar ele para venda direitinho. Então, são produtos que são parcialmente acabados, né? Mas que encontram-se em algum estágio aí intermediário de acabamento, ou seja, não são produtos que estão propriamente prontos ainda, mas eles vão depender. Pode ser tanto interno quanto externo. Já quando a gente fala em produtos acabados, são aqueles produtos que atendem os clientes finais, são produtos prontos, tá? São produtos que já fechei esse negócio. Então, eu não preciso passar por um intermediário, já passaram por um intermediário, por semi-acabados, já passou pela matéria-prima, ou seja, são produtos disponíveis em estoque, são produtos prontos para serem comercializados, tá? E já estoque de material de apoio, ou estoque de manutenção, ou estoque intermediário, né? São estoques que servem de apoio à manutenção, a equipamentos, à instalação, a processos, a qualquer outra coisa do gênero, né? Aqui entra também, muitas vezes, material de apoio, quando a gente fala, por exemplo, em material de escritório, né? Será que vale a pena realmente controlar material de escritório? Será que eu posso considerar material de escritório como um estoque ou não? Né? Então a gente precisa avaliar isso aí, né? Eu acredito que material de escritório não é um estoque que a gente deva controlar, né? A logística deve se preocupar com outras coisas. O que são políticas de estoque, né? A gente já entendeu aqui a gestão de suprimentos, já viu que a gestão de suprimentos, o que serve é prover, movimentar e manter os itens. A gente já viu o que é estoque, ou seja, aquilo que está disponível para a minha empresa. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui, a gente chama de política de estoque. O que são políticas de estoque? Nada mais é que uma estratégia que a empresa vai definir de como ela vai trabalhar a sua gestão de estoque. Né? Como que ela vai pôr em prática a sua gestão?
Isso é o principal. E aí não tem receita de bolo, não tem o certo e não tem errado. Cada empresa trabalha de acordo com as suas necessidades, ou seja, cada empresa trabalha de acordo com aquilo que ela acha que é interessante. Cada empresa trabalha com a sua estratégia. As estratégias são extremamente importantes, né? Essa política de estoque, ela vai fazer o quê? Como que eu vou, qual é uma prática dele, como que eu vou fazer a gestão e como que o estoque vai ser administrado, né? Muitas vezes elas precisam de dados, elas precisam de relatórios, eu preciso criar processos, eu preciso criar mecanismos, eu preciso criar ferramentas, né? Eu não posso simplesmente, não quero, não vou fazer isso, não vou controlar e vamos ver o que vai dar. Aqui não, a política de estoque ela define exatamente qual é a estratégia que você vai utilizar, né? Por exemplo, como é que a gente pode falar uma política de estoque? Como que eu vou armazenar os itens? Poxa, vou armazenar por família, vou armazenar por modelo, vou armazenar por cor, em que parte do armazém, né? Vou colocar que aqueles que têm mais saída mais perto, aqueles que têm menos saída mais longe, né? Como eles vão ser vendidos, que hora que o caminhão vai coletar esse material, como que eu vou separar, isso tudo é feito aonde? Através da política de estoque. É ela que define aí como fazer. Uma das políticas de estoque mais conhecidas que a gente tem no mercado aí é o famoso PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, ou seja, aquele item mais antigo que entrou dentro da minha empresa, ele vai ser o primeiro a sair, ou seja, eu vou girar esse estoque primeiro, né? Lembrando que, quando eu falo em política de estoque, automaticamente eu tenho que pensar que eu tenho N estratégias. Por exemplo, produtos perecíveis, são itens de giro curto, né? São itens que o período de validade são muito curtos, então precisam ser vendidos primeiro, né? E o prazo, por consequência, é mais curto. Agora, tem produtos acabados que entraram antes e quando eu recebo os novos, eu tenho que primeiro colocar os velhinhos ali na frente, né? Para que eu consiga mandar os novos embora aí, depois, tá? Quais são os objetivos da política de estoque, né? Assegurar o suprimento adequado. O que é assegurar o suprimento adequado? Nem a mais e nem a menos, né? Estoque demais, ele é prejudicial, porque você vai ter itens que não vão ser vendidos e, ao mesmo tempo, estoque de menos, você vai ter itens que não podem ser comercializados e o seu cliente vai buscar no seu concorrente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nem a mais e nem a menos. Sempre manter ali no meio termo, no equilíbrio, para que você possa fazer isso aí, né? Não permitir as condições de falta ou excesso. Exatamente. A falta de um item dentro da sua empresa, dentro da sua gestão de estoque, é extremamente complicado. Quando falta esse item, o que acontece? O seu cliente automaticamente vai buscar do seu concorrente. Não tem jeito, né? Ele precisa desse item. Se você deixou faltar, automaticamente o seu planejamento está errado. E em contrapartida, o contraponto disso aí, o excesso também ele é muito complicado, né? Ou seja, o excesso é aquele material que eu tenho a mais, né? Que eu não vendi, que ele está parado no meu estoque, né? Então, se eu tenho excesso, automaticamente eu tenho dinheiro parado. Vendi aquilo que normalmente eu estava acostumado a vender, poxa, mas sobraram X peças. O que eu vou fazer com essas X peças agora? Né? Já foram vendidas, já não estão mais, já não foram vendidas, elas vão ficar no meu estoque. E a partir do momento que entra dentro da minha empresa, eu contabilizo. Então, eu preciso tomar cuidado com isso aí, né? Novamente, ó, prevenir, né, fazer o planejamento junto com a área comercial. É muito importante a gente trabalhar em conjunto com a área comercial. E, novamente, vai trabalhar o quê? Prevenir contra perdas, danos, extravios, mau uso. Ou seja, a gente tem que se precaver no nosso estoque, né? Poxa, a gente ainda tem perdas? Tem. Às vezes pode acontecer um acidente, uma caixa cair, a empilhadeira bater nessa caixa e derrubar, né? Tem danos, né? São os danos. Tem os extravios também, ou seja, acaba, infelizmente, a gente tem ainda alguns furtos aí e precisamos nos prevenir contra isso aí, tá? Agora, a gente vai entrar um pouquinho aí na parte dos cálculos, né? Eu vou trazer aqui para vocês o que eu considero principal dessa disciplina, tá? Os tópicos principais aí, tá? Que é o giro, o retorno de capital, o ponto de pedido, o estoque de segurança e o estoque máximo, ou seja, são essas ferramentas que a gente começa a planejar uma boa área de gestão de suprimentos e recursos materiais.
Poxa, só isso é suficiente? Óbvio que não, né? A gente tem que fazer uma boa previsão de demanda, a gente tem que ter um bom planejamento de materiais, a gente tem que ter todo um mecanismo e toda uma ferramenta para fazer com que isso fique mais fácil para nós aí, tá? Então, vamos entender o que é esse retorno de capital. Retorno de capital é o seguinte: toda vez que eu invisto em estoque dentro da minha empresa, eu espero que esse item retorne para mim, eu espero que ele retorne vendido para dentro da minha empresa. Então, para ficar mais fácil, comprei estoque, vou vender estoque. O que eu espero disso aí? Que ele retorne financeiramente para dentro da minha empresa. Ou seja, então vai ser sempre o lucro com em contrapartida o capital em estoque. Ele fala aqui, ó, que é baseado no lucro anual sobre o capital investido em estoque. O que é isso aí? Poxa, se eu vendi um produto, eu espero que eu tenha lucro. O lucro ele vai ser baseado em quê? Em cima daquilo que eu já tenho em estoque. Então, o que é o retorno de capital em si? A partir do momento que eu vendi o meu estoque, eu espero que esse item retorne para dentro da minha empresa, me trazendo lucro e que eu tenha um bom índice desse negócio, tá? Esse negócio, para entender o retorno de capital, a gente trabalha no seguinte termo. A fórmula está aqui, ó. Retorno de capital igual a lucro dividido pelo capital em estoque, tá? Esse capital em estoque, ele pode ser capital em estoque, investimento em estoque, somente estoque, tá? E ele vem nessa formulazinha aqui, ó, onde eu vou ter retorno de capital igual a lucro dividido pelo capital em estoque, tá? Se a gente fosse fazer do outro jeito, ficaria retorno de capital igual a lucro sobre capital em estoque, tá? Essa é uma forma matemática da gente fazer. Então vamos começar a entender isso aí. Por exemplo, uma empresa teve um lucro anual de 65 mil. Tem em seus estoques matéria-prima, auxiliar, manutenção, intermediária e acabados um investimento em estoque de 240 mil. Qual é o seu retorno de capital em estoques? Então o que a gente tem aqui? Ó? A empresa ela teve um lucro anual de 65 mil. E tem em estoque o quê? Matéria-prima, auxiliar, manutenção, intermediária e produto acabado, um investimento de 240. Ou seja, todos esses estoques aqui, somados, chegaram aonde? 240 mil, tá? E pergunta, qual é o seu retorno de capital em estoque? Aplicando a formulazinha, a gente tem o lucro dividido pelo capital em estoque. Quem que foi meu lucro? 65 mil. Quem que foi o capital em estoque? 240. Quando eu faço 65 mil dividido por 240, chego a 0,27. O que isso significa? Na linguagem de gestão de suprimentos, para cada R$1 que eu invisto em estoque dentro da minha empresa, está retornando somente 27 centavos. Ou seja, eu ainda tenho um déficit aí de 0,73, né? Seria 1 menos 0,27, que vai dar o quê? 0,73. Ou seja, está me faltando 73 centavos para que fique 1 para 1. Isso é extremamente importante. Ou seja, a gente fala que cada item que eu vendo, o ideal é que eu tenha um retorno, um real de lucro, ou seja, 1 para 1. Quando eu faço isso aqui, quando eu tenho um índice abaixo de 1, que no caso aqui deu 0,27, isso vai me ainda faltar 0,73. Poxa, é pouco? Parece pouco, né? Se a gente fizer isso para 10 itens, vai ser pouco. Agora imagina para 1 milhão de itens, imagina para 5 mil itens, 10, 15, 20, 30 mil itens. Olha a diferença disso aqui. Mas isso tem uma explicação, né? Uma empresa que vende somente, que tem um lucro anual só de 65 mil e tem um estoque maior que o meu lucro, automaticamente eu vou ter um baixo retorno de capital, né? Olha um outro modelo aqui. Avaliando
um concorrente da empresa mencionada que tem os mesmos dados, ou seja, tem lá um lucro de 65 mil, tá? Só que agora tem em seus estoques 35 mil. Qual é o seu retorno de capital? Ó, mesma coisa, retorno de capital igual a lucro sobre capital em estoque. 65 mil dividido por 35. Isso vai dar 1,86. Percebe que quando você diminui o estoque, automaticamente aumenta o retorno de capital? Por quê? Porque eu diminui o estoque, apesar ainda do lucro estar baixo, né? Então eu preciso melhorar esse lucro aí, tá? Por isso que eu falo aqui, ó, para cada R$1 investido em estoque, retorna 1,86, um coeficiente alto. Quando é um coeficiente menor que 1, é um coeficiente ruim. Quando é um coeficiente maior que 1, é um bom retorno de capital aí, tá? Um outro tópico de gestão de suprimentos, que é a parte de giro de estoque. O que é o giro de estoque? É a quantidade de venda, a quantidade de produtos que foram vendidos, que foram girados, ou seja, que foram vendidos ao longo de um período. O giro de estoque ele é substancial para a gestão de suprimentos. Por quê? Eu preciso saber se os itens estão se movimentando, eu preciso saber se os itens estão sendo vendidos, né? Eu não posso simplesmente ter um item lá e deixá-lo parado em estoque. O giro ele vai trabalhar exatamente isso. Ó. Ele vai trabalhar com capital e estoque comparado com custos de vendas, ou seja, comparado com aquilo que eu estou vendendo, né? O giro também ele é conhecido como rotatividade. Giro e rotatividade é a mesma coisa. A fórmula é praticamente igual. Agora, ó, eu tenho giro igual ao custo anual de vendas dividido pelo meu capital em estoque. Numa forma mais simples, está aqui, ó. Giro igual ao custo anual de vendas dividido pelo capital em estoque. Uma coisa extremamente importante do giro é que eu preciso avaliar o tempo que esse período do giro está sendo trabalhado. E a gente vai ver isso agora nesse exemplo que trouxe aqui para vocês. Tá? Por exemplo, uma empresa teve vendas anuais no montante de 2 milhões, sendo que o seu custo anual de vendas foi de 500 mil. Ele tem em seus estoques, matéria-prima, auxiliar, manutenção, intermediário, produto acabado, um investimento de 480 mil. Qual é a rotatividade dos seus estoques? Então, ó, fazendo aqui, ó, custo anual de vendas sobre capital em estoque, custo anual de vendas foi de 500 mil. Toma cuidado para não confundir e não pegar as vendas anuais, que elas não têm, nesse momento aqui, elas não é para usar isso aqui, é para utilizar somente quem? O custo anual de vendas. Dividido pelo meu capital em estoque, que foi 480 mil, tá? Como é que eu sei qual o período de tempo que eu estou trabalhando? Ó, ele fala aqui que as vendas anuais foram de 2 milhões. O custo anual de vendas foi de 500 mil. Ou seja, então o período ele é anual. Então, quando eu faço aqui 500 mil dividido por 480 mil, eu tenho um giro anual de 1,04. Ou seja, o estoque foi vendido e foi comprado uma única vez durante o ano, tá? Em contrapartida, eu tenho o que a gente chama de antigiro de estoque. O que é esse antigiro de estoque? É o contraponto do período solicitado. Por exemplo, se eu estou querendo saber o giro anual, eu posso trabalhar com giro mensal, com giro diário, com giro semanal. E o antigiro ele vai calcular exatamente isso aí, ó. É o período do estoque, é o período sobre que cobre esse estoque de acordo com o meu tempo de cobertura, ou seja, ele pode ser meses, pode ser dias e por aí vai, tá? Como é que eu faço isso aí, ó? Ele tem uma formulazinha. Antigiro é igual ao tempo de cobertura sobre o meu giro de estoque. Quem que é esse tempo de cobertura aqui? Nada mais é que o meu período de tempo. Tá? É o período de tempo, é anual, mensal, diário e por aí vai. Vamos ver como é que isso vai ficar. Ó,
Uma empresa, os mesmos dados, teve vendas anuais no montante de 2.200.000, o seu custo anual de 480 mil, o seu lucro anual de 165 mil, e tem seus estoques, matéria-prima, auxiliar, manutenção, intermediário e acabado, um investimento de 350 mil. Qual é a rotatividade? Rotatividade de giro é a mesma coisa. E qual é a rotatividade dos seus estoques? Você calcule também em meses, semanas, dias e dias úteis. Então, antes de a gente entrar no cálculo, o que é importante a gente saber? Qual é o período que o exercício está trabalhando? No caso aqui, novamente, ó, ele teve vendas anuais, teve um custo anual de vendas, ou seja, o período é anual. Tá? Então, a primeira coisa é achar o giro de estoque. Como é que eu vou achar o giro? O custo anual de vendas, que é 580 mil, que está aqui, ó, 580 mil, dividido pelo capital em estoque ou investimento em estoque de 350 mil. Ou seja, eu tenho um giro de 1,66. No período de um ano, eu vendi e comprei todo o meu estoque 1,66 vezes. Em contrapartida, ele também, isso aqui foi o quê? O giro anual. Em contrapartida, ele também quer o giro em meses, semanas, dias e dias úteis. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a fórmula de um antigiro. Como é que eu vou fazer isso? Em mês. Se eu estou trabalhando em ano, um ano tem quantos meses? 12 dividido pelo meu giro. Isso vai dar 7,23. Quando eu arredondo, vão dar 7 meses. Se eu fizer isso em semanas, um ano tem quantas semanas? 52. Dividido pelo meu giro, chego a 31,32. Arredondando, 31 semanas. Quando eu faço em dias, um ano tem quantos dias? 365. Dividido pelo meu giro, isso vai dar 219,88, arredondando, 220. E para fechar os dias úteis, eu vou ter, do ano tem 240, pelo giro, chego a 145 dias úteis. O que esse exercício mostra? Que eu posso calcular o giro de estoque por uma versão anual, o giro de estoque por uma versão mensal, semanal, diárias e dias úteis. Quem que vai determinar como eu vou calcular? Isso é previamente definido pela política de estoque. Tá? É a política de estoque que trabalha isso aí, que monta isso aí e vai trabalhar com a gente. Tá? O próximo ponto, eu já sei quanto que está retornando de dinheiro para dentro da minha empresa, eu já sei como é que eu estou girando o meu estoque, ao mesmo tempo está na hora de saber o quê? O momento de pedir. O momento de pedir é extremamente importante, porque é uma parte crucial da gestão de suprimentos. Se eu pedir no momento errado, automaticamente eu fico descoberto. Se eu pedir a mais, eu vou ter material em estoque excesso. Então, o ponto de pedido vai trabalhar exatamente isso aí, ó. Tá? É a quantidade de estoque de peças que temos que ter em estoque, ou seja, para garantir o processo produtivo. Quando a gente fala em processo produtivo, é o processo do cliente. Pode ser um processo produtivo para quem tem empresas que tem para a área produtiva dentro da empresa, como pode ser também um processo produtivo para garantir que o produto chegue até o cliente. Tá? Aguardando o lote de compra durante o tempo de reposição. Uma coisa extremamente importante, o que é o tempo de reposição? É o tempo que o item demora para chegar até a minha empresa. Tá? Como que isso vai ficar? Por exemplo, aqui eu tenho a fórmula. Ó. O ponto de pedido vai ser igual ao consumo, ou seja, o que eu utilizei, vezes o tempo de reposição, ou seja, quanto tempo que esse item demora para chegar até a minha empresa, mais o meu estoque de segurança. A gente ainda não vai trabalhar o estoque de segurança, que daqui a pouco a gente vai ver isso aí, tá? Então aqui estão as siglas aí com o seu respectivo nominho aí. Como que fica isso aí? Determinada peça é consumida em 4.500 unidades mensalmente. E sabemos que seu tempo de reposição é de 20 dias. Então, qual é o seu ponto de pedido, uma vez que o seu estoque de segurança é de 600 unidades? Novamente, antes da gente começar a fazer aí, a resolução desse negócio, eu preciso analisar o tempo que está sendo trabalhado. Se é meses, semanas, dias, anos.
Por exemplo, uma peça ela é consumida em 4.500 unidades mensais. Só que o tempo de reposição está em dias. Então, eu não posso trabalhar com dois períodos de tempo separados, distintos. Eu tenho que trabalhar com o mesmo período de tempo, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai trabalhar com isso aí. Ó, eu tenho 4.500 unidades mês, ou seja, mensalmente, e tenho o tempo de reposição, é o tempo que o item demora para chegar até a minha empresa, de 20 dias, tá? Como eu vou mexer no tempo, é ele que eu devo converter, tá? E como que eu vou fazer essa conversão? Baseado no meu consumo. Um mês tem quantos dias? Um mês tem 30 dias. Vou pegar o 20, dividir por 30 e vou chegar a esse valorzinho aqui. Esse é o valor que eu vou utilizar para a resolução na minha fórmula. Então vai ficar, ó, 4.500 do consumo, vezes o meu tempo de reposição, mais o meu estoque de segurança. Então, automaticamente, eu vou resolver isso aqui primeiro. 4.500 vezes 0,67 vai dar 3.000. Somado ao estoque de segurança, que é 600, eu tenho um ponto de pedido de 3.600 unidades. Tá? Ou seja, eu vou precisar fazer a aquisição desse item, respeitando aí o prazo de aproximadamente 20 dias, eu vou ter que pedir ele sempre 3.600 unidades aí. O que é o estoque máximo? Estoque máximo é a quantidade máxima de itens que eu posso ter dentro do meu estoque. Eu acabei de falar para você, a gente falou algumas vezes aí que estoque eu não posso ter nem muito a mais e nem muito a menos. Eu preciso ter um balanceamento dele aí para que a gente não tenha muita discrepância. O estoque máximo ele trabalha exatamente isso, ou seja, a quantidade máxima de itens que eu posso ter dentro do meu estoque. E ele é dado por essa formulazinha aqui, ó. Estoque máximo é igual a estoque de segurança mais lote de compra. O que é o lote de compra? O lote de compra, o lote econômico de compra, é uma negociação que eu faço com o meu fornecedor para garantir um preço melhor, né? Então, se eu pagava 10, eu negocio uma certa quantidade com o meu fornecedor e vou pagar 7,50. Em contrapartida, eu vou precisar fazer uma aquisição um pouquinho mais de itens. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um giro desse estoque. Então, ao mesmo tempo que eu compro a mais, como eu tenho giro, eu acabo vendendo isso rápido e isso não fica parado no meu estoque, tá? Eu vou ter quem? O estoque máximo, que é igual ao estoque de segurança, mais o lote de compras. Numa fórmula mais simples, ficaria como? Qual é o estoque máximo de uma peça, cujo lote de compra é de 1.000 unidades, e o estoque de segurança é de 500. Pura e simples aplicação de fórmula. Estoque de segurança foram 500 unidades, cadê os 500? Estão aqui, né? E o meu lote de compra foram de 1.000 unidades. Somando os dois, eu tenho 1.500 unidades. Ou seja, isso aí é extremamente importante para saber a quantidade máxima de itens que eu posso ter em estoque, né? Quando eu trabalho com lote de compra, eu tenho sempre uma variabilidade a mais desses itens, né? E eu não posso ter aí uma confusão. Ah, por ser lote de compras, eu posso sair comprando, pago menos e vou fazendo estoque. Não é isso. É uma negociação ali num caso separado para que você consiga ter aí uma melhor quantidade de compras aí, tá? Chegou a hora de falar de estoque de segurança, né? A gente já viu o ponto de pedido, falou de estoque de segurança, né? O que é o estoque de segurança? Estoque de segurança também é conhecido como estoque mínimo ou estoque reserva. Estoque de segurança é uma quantidade que eu compro a mais do meu planejamento para que não falte o item dentro da minha empresa. Ou seja, eu tenho lá, eu vou comprar 2.000, né? Mas eu quero ter 2.500. Então essas 500 é um estoque de segurança. Lembrando que quando eu falo de estoque de segurança e quantidade a mais, automaticamente o meu estoque vai custar, né? Não adianta nada, né, eu ter aí, se eu vou fazer estoque de segurança de todos os itens, será que é necessário? Ou só vou fazer estoque de segurança daquilo que realmente eu preciso, né? Então a gente tem que trabalhar muito cuidado com o estoque de segurança. Quando você trabalha com estoque de segurança, tem que deixar muito bem claro que é uma quantidade a mais. Você vai pagar por essa quantidade a mais.
Se você vai utilizar ou não vai utilizar, aí é uma outra história, é um outro contexto. Mas de um modo geral, você vai comprar mais. Tem que deixar isso muito bem claro, tá? Aqui a gente trouxe para vocês o modelo mais simples de estoque de segurança, tá? Que é o método do grau de risco, também conhecido como MGR, né? O que é esse método do grau de risco, né? Eu vou trabalhar em cima do consumo e com grau de risco. O que é o grau de risco? É a minha sensibilidade, é o que a empresa tem lá que ela sabe que pode acontecer. Então, o que ela faz o quê? Ela determina um grau de risco, ou seja, ela determina uma quantidade a mais para que eu faça a aquisição desse item. Por exemplo, né, eu vou comprar 5.000 unidades e eu vou ter um grau de risco de 10%. Então, os 5.000 unidades de 10% vai dar 500. Então, na verdade, eu vou trazer para a minha empresa o quê? 5.500 unidades. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado com esse grau de risco, né? Esse grau de risco depende do quê? Como é que ele é calculado? Poxa, eu tenho um fornecedor que é problemático, eu tenho um transporte, o material que vem da China, que atrasa sempre, então eu vou me precaver, ou seja, eu vou trabalhar com esse grau de risco. Né? Lembrando que o grau de risco, estoque de segurança com grau de risco, automaticamente são peças a mais. Tá? Como é que eu faço isso aí? Né? Eu tenho uma formulazinha que é estoque de segurança é igual consumo vezes o grau de risco. Né? O grau de risco, ele é dado, novamente, ele é dado de acordo com a sensibilidade. Tá? Então, para ficar mais claro, a empresa necessita definir o estoque de segurança de um determinado produto que tem uma demanda média mensal de 600 unidades. E, para tanto, o gerente de logística definiu um grau de risco de 35%. Nesse caso, qual seria o estoque de segurança? Muito simples. Né? Eu vou pegar o meu consumo, que foram 600 unidades, e multiplicar pelo grau de risco. Uma coisa muito importante, o grau de risco está em porcentagem. Preciso transformá-lo para decimal. Como é que eu transformo porcentagem para decimal? Pego 35% e divido por 100. Vou chegar aí a 0,35. E aí eu faço a minha continha. 600 vezes 0,35 chega a um estoque de segurança de 200 unidades. Né? Só que toma cuidado, porque quando eu falo 200 unidades, é uma quantidade a mais. Por quê? O meu consumo, quem era? 600. Esse é o consumo que eu tenho para trabalhar durante o mês. Quando eu compro 210 unidades a mais, eu estou acrescendo no meu estoque. Então, na verdade, eu vou ter quantas? 810 unidades dentro do meu estoque. Tá? Então, não vou ter mais 600, eu vou ter as 210. Então, tem que tomar muito cuidado para ver se realmente o estoque de segurança é necessário. Hoje, a gente tem uma grande tendência das empresas utilizarem cada vez mais o estoque de segurança. É importante? Pode utilizar? Pode, desde que tenha critério. Qual é o melhor estoque de segurança? É zero, ou seja, não ter estoque de segurança. Como que eu consigo me planejar para não ter estoque de segurança? Fazendo a aquisição no momento certo, vendo aquele item que traz mais retorno para dentro da sua empresa, vendo o item que gira mais, vendo o momento que eu tenho que pedir corretamente, respeitar os prazos dos fornecedores, ou seja, eu tenho uma série de variáveis que fazem com que eu diminua o meu estoque de segurança. O meu estoque de segurança ele é extremamente importante. Poxa, então eu não preciso ter estoque de segurança? Pô, se você fizer um bom planejamento, não precisa. Poxa, mas as empresas hoje utilizam cada vez mais. Posso utilizar? Pode utilizar. Não tem problema nenhum. Aqui está a bibliografia do nosso curso, tudo aquilo que eu falei, né? Se encontra de uma forma bem resumida, bem nos livros aqui. Eu espero que vocês aproveitem aí, que essa videoaula tenha sido útil para vocês e eu estou à disposição para o que precisar.